sobre as questões do Enem, que é bem legal, é importante que vocês saibam já, porque, querendo ou não, vocês estão se preparando para isso, né? Se preparando para o Enem, se preparando para a produção dessa prova, então vocês saberem como cai as questões referentes à literatura que vocês estão estudando é muito importante, tá? Para tirar quaisquer dúvidas em relação a isso. Quando chegar lá na frente, vocês estarem bem experts na interpretação das questões, tá? E o trabalho, então, a gente vai começar a apresentar na semana que vem, na terça-feira. Prof, mas não vai dar, nós vamos o primeiro momento que nós vamos ter será que eu vou deixar atividades do caderno de atividades para vocês, né? E vocês vão escolher uma ou duas questões, tá? Para a gente debater na sala. Então, o primeiro momento são essas questões. E depois, no segundo momento, então, é a apresentação dos trabalhos. Começa a apresentação dos trabalhos. Ô, professora, mas não vai dar para apresentar tudo na segunda-feira. Não, de fato, não vai dar, né? O que a prof vai fazer? Vai tirar a aula de redação, porque nós já terminamos o conteúdo de redação, amanhã nós fecharemos com a produção do gênero, né, que está pedindo ali, tá? Com a produção do gênero, e aí a gente vai fazer vamos finalizar ali, eu vou tirar a aulinha, então, de redação para nós terminarmos de apresentar os trabalhos. Prof, como é que eu vou saber em que momento será o meu? Vai ser na hora, o sorteio na hora, tá? Portanto, para ser igual para todo mundo, todos têm que estar com o trabalho pronto, tá? Porque na hora é que eu vou escolher a equipe do fulano de tal, lá, né, que colocaram os nomes lá, que me mandou a planilha. Vocês já me mandaram a planilha, né? Pelo grupo particular, eu não me lembro. É que tu tinha que explicar o que é para fazer, a gente não sabe. Mas é para fazer a análise da obra? Foi o que eu falei? Então, mas a gente não sabe o que é essa planilha para fazer ou para mandar. A planilha, meu amor, é com o nome das pessoas da equipe. Então, a gente não mandou. Então, bota no grupo hoje, quando vocês tiverem. Tá, e aí, além disso, essa para fazer a análise da obra, e aí pode ser por slide ou pode ser por... Pode ser, a criatividade é de vocês, é livre. Tá bom. A criatividade é de vocês. É só análise Tá bom, da obra, trazer todas as características, ver, contar a história, colocar o que representa cada personagem. Isso é uma análise. Ô, professor, qual obra? Você vai escolher. Gil Vicente. Não pode ser igual de ninguém. Por isso, colocar o nome lá. Isso eu fui bem clara, tá? Por isso, colocar o nome lá. O grupo da Maria Eduarda, da Ana Larissa, da Carol e da Ana Beatriz, por exemplo, escolher o Alto da Barca do Inferno. Outro não pode escolher o Alto da Barca do Inferno, tem que ser outro. Por isso é que, para não ser igual, tem que ser diferente. Pode ser a farsa, pode ser não sei o quê, pode ser qualquer... O Alto da Glória, o Alto da Freira também tem. Né? Para não se repetir. Então, já coloca, Vinícius, lá, que vocês são da Inês de Castro. Já coloca o nome de vocês com a equipe, coloca lá, se já está pronto, já coloca lá direto, tá? Então, Inês de Castro já está pronto. Já tem o grupo ali que é do Vinícius. Do Vinícius. Então, mas o Gustavo já colocou no grupo que o dele é Inês de Castro. Pois agora. Mas o Vinícius não está no do Gustavo? Não. Não pode repetir. Aí vocês entram num acordo. Tá?
Não pode repetir. Aí vocês vão entrar, tá? Eu fui bem claro, vou até procurar na gravação da minha aula. Fui bem claro em relação a isso. Eu disse, ó, gente, não pode repetir, por isso colocar o nome, tanto é que tudo que eu falo para vocês aqui, eu falar para outra turma, tal dia, tal semana, até semana que vem vocês podem mandar o grupo, pode me mandar o nome das pessoas com a obra que escolheram. Aí a outra turma foi lá e colocou já, professor, ó, tá aqui o grupo, tanto é que eles fizeram um grupo à parte para não ter que encher o grupo dali da escola, daí depois só mandaram ali a planilha de que era para os nomes das pessoas e com as obras, para não haver nenhum... Já fizeram certinho assim para mim, ó, tá aqui, ó, só imprimir e vou botar a nota do lado. Uma pessoa ficou responsável por isso, né, que foi a Ana Clara. Então, assim, ó, aí vocês vão entrar num acordo, tá? E vejam o que vocês vão procurar, o que vocês vão fazer, e depois não pode repetir. Aí, quem for repetir, vai ser 0 para todos, né? No caso, quem vier repetido, tá? Prestem atenção. Eu não falei que a data precisa, eu só disse para vocês que seria na semana da P1, da P2, depois que terminasse as provas. E para vocês terem um tempo já para ir pesquisando, para ir fazendo. Por isso é que eu joguei, tá? Isso, gente, assim, ó, a gente só tem uma aula, tá? Infelizmente, eu não tenho só a escola de vocês que eu trabalho, e infelizmente eu não fico só na função das escolas, eu tenho outros afazeres, tenho filho pequeno, tenho casa, que é tudo dentro de casa, tá? Então, o que vale é no WhatsApp, tá, Gustavo? Só mandar a tua conversa lá, quando tu me mandou, então, tá? Só me mandar que eu vejo o dia e quem me mandou antes, tá? Daí, aí eu vejo quem mandou antes e quem mandou depois. Só me mandar a conversa. Se vocês têm a conversa, tá? Tá tudo certo. Quem tiver a prova, por exemplo, é só me mandar que eu vou comparar. Porque lá na conversa dá a data e a hora certinha, né? Então, eu vou ver a hora e a data certinha de cada um, quem me mandou primeiro, e aí eu considero aquela que me mandou primeiro. Gente, então, assim, ó, a gente só tem, infelizmente, às vezes tem gente que me chama no privado, que eu peço para não me chamar no privado, porque eu recebo mensagem daqui, recebo mensagem de lá da outra escola e de outra escola, sem contar particular de reunião, de escola, tal. A conversa vai lá para baixo. E aí passa batido. Ou, às vezes, eu não estou disponível, eu olho ali e acabou-se, né? Então, quem me chama no grupo, ainda quando eu vejo que está o meu nome marcado, que eu ainda dou uma olhada, que eu vejo ali, que eu ainda, como aconteceu lá da Duda, semana passada, teve uma menina lá do outro primeiro, na semana passada, professora, a apresentação é essa semana, é essa quarta, que seria a quarta passada. Aí a Esther pegou a conversa lá de cima, colocou e respondeu, não, quarta-feira é para mandar o nome das pessoas. Aí ela assim, tá, quando que vai ser? Aí depois a Esther mandou lá na conversa, pegou a conversa e colocou aqui semana de arte, da semana da P2. Então, é importante que a gente esteja em sintonia, né? Não ficar fazendo brincadeira, como às vezes eu vejo ali no grupo de vocês, não são todos, por favor, né? Que não levam a sério os recados, o grupo foi feito para o recado, né? E tem pessoas aqui que não levam a sério, ficam de brincadeira, de palhaçada. Aí, o que acontece? As pessoas que estão atentas ao trabalho ou querem saber sobre o trabalho se prejudicam em relação a isso. Então, deixem o grupo para os recados, deixem o grupo
para vocês ficarem, tudo que cai lá no grupo é importante, tudo, para mim, é importante, porque a gente só tem essa aula, a gente só se vê nessa aula e na de redação, né? E deu, né? E depois a gente não se vê mais, tá certo? Então, se organizem aí, tá? Essa da Inês de Castro aí, quem tá com esse... Qual que vocês pegaram, Carol? Maria Eduarda? Maria Eduarda, me escutando? Desculpa, Pro, eu estava falando com o microfone fechado. Ah, tá. É o Alto da Barca do Inferno. Ah, ótimo. Uhum, perfeito. Então, quem pegou a Carol, né? Então, se organizem aí o Alto da Glória é legal. São todas histórias curtas, na verdade, não são longas, porque são só falas. E aí, analisar é só trazer a questão tem um monte de coisa na internet que fala sobre isso, busquem, né? Análises dessas obras, tem um monte de coisa, e tudo são quase que meio que parecidas, né? Então, nossa, é muito bacana, assim. E em relação à apresentação, criatividade, que é um critério avaliativo que eu coloco para as minhas correções, tá? Então, a criatividade, para mim, é importante também, tá? Vou apresentar nos slides, vou apresentar um videozinho. Vocês, tem gente que tem essa noção, né, de contar a história, por exemplo, toda em videozinho, assim, né, tal. Criatividade, tá? Só o que é o que eu peço para vocês também, porque a nota vai lá em cima, tá bom? Entendidos? Todos entendidos agora? Mais alguma dúvida em relação ao trabalho? Não, acredito Não? que não. Vou perguntar de novo, tá? Eu não abri o chat aqui, que eu estou vendo só as conversinhas aqui. Mais alguma dúvida em relação ao trabalho? Não? Então, tá tudo certo aqui. Ana, Ana Larissa, o teu microfone tá ruinzinho, tá? O que eu quero que a gente, assim, ó, para não fique só eu aqui falando, né? Trazer eu quero também o feedback de vocês em relação a isso, porque esse momento da literatura que começou, o quinhentismo, como respinga aqui no Brasil, eu quero que esteja é muito importante para a literatura, e eu quero esse feedback de vocês, tá? O olhar de vocês. Fechou, então. O Gabriel Rogério não chegou, né? E a Thaís entrou? Thaís? Thaís? Também não. Tá. Deixa aqui. Chamar a Daia. Tô aqui, Pro. Eu tava tentando mandar mensagem, só que daí não consegui. No chat. Tá. Então, fechou. Vamos lá. Só vamos relembrar o que é a literatura jesuítica, né? Que foi dada na aula passada. A literatura jesuítica, tudo que se fala em jesuítico ou jesuítica, nós estamos falando em jesuitá, né? Os padres jesuítas, eles tiveram muita importância para esse momento da literatura, porque eles foram uma espécie de intermediários entre os índios e os portugueses, né? Então, eles faziam esse meio de campo para que houvesse um entendimento entre eles e que não houvesse também explorações dos portugueses em relação aos índios, né? Então, eles se preocupavam com os padres jesuítas se preocupavam com essa noção, né, de invasão territorial referente aos índios, tá? Deixa eu ver.
Eles também criaram o teatro catequético, né? E criaram a gramática dos índios para que houvesse também essa ligação, esse intermediário entre portugueses e os índios. Através do teatro, ele conseguia colocar, induzir a cultura, catequizar os índios, por exemplo, dentro daquela peça de teatro, né? E mostrar para eles a real importância da cultura, né, do cristianismo, enfim. Essa foi a função dos índios, dos jesuítas. Aqui, tá, nesse momento, nessa página 43 aqui, nós temos um Auto de São Lourenço. Tudo que se fala em auto com U, nós estamos falando de alguma peça relacionada à igreja, relacionada à religião, certo? Então, quando ele fala o auto, é porque ele vai falar, ele vai mostrar dessa questão da religião introduzida no índio. Leia a passagem da peça teatral Alto São Lourenço, de autoria de José de Anchieta. Nessa peça, o marítimo de São Lourenço, morto na fogueira, é retomado e usado como exemplo de fé a ser seguido. Aí nós temos o índio brigando com uma alma, certo? Lutando, né? Guaxará, minha lei é muito bela, não quero que os homens a lancem. Minha lei é muito bela, não quero que os homens a lancem fora, não quero que os homens a façam cessar, quero muitíssimo todas as aldeias destruir. Guaxará fala de sua lei. Que lei seria essa? A que lei ele está se referindo quando ele toma essa expressão? O que ele se refere quando fala de lei ali naquele... Vamos? Ali no poeminha. Pode falar, Ana. Ai, é que eu fiquei... Tipo, para ele, a lei da justiça, tipo, para ele do que é justo, sei lá. É que eu fiquei em dúvida. Tá. A lei Porque eu li a resposta, a pergunta de baixo, e aí eu me confundi, tipo, que era realmente para colocar. A lei ali dentro daquele poema se refere aos costumes deles, tá? Gente, mandem lá no grupo. Lá no grupo, não no particular, tá? Senão vai se perder a conversa de novo. É lá no grupo. E depois eu vou ver. Na segunda, na B. Qual é, agora sim, tá, Ana? Ó, qual é a finalidade da lei de Guaxará? Qual é a finalidade que essa lei está dizendo ali no poema? Pelo que eu entendi ali, ele quer destruir as aldeias. Levar os índios à destruição, muito bem. Lá na C. Partindo de que a finalidade do teatro dos jesuítas era catequizar os índios, como se pode interpretar a figura de Guaxirá? Qual é a representação daquela alma ali? Eu vejo ele como se fosse os portugueses, uma interpretação dos portugueses, tipo, querendo impor... Ai, como é que eu vou explicar? Eu não sei explicar, mas eu falo... Tá, então assim... Impor a religião deles e os costumes deles sobre os indígenas.
E como é que a gente representa ele? Ele é bonzinho? Não. Não. Ele é o quê? Ele é Brutus. Ele é. Ele é mau, ele é Mau. contra os indígenas. Então, ele vai representar os males, né? Quem fez os males ali? Os portugueses, né? Concordam? Uhum. Então, ele representa os males. Deixa eu arrumar aqui. Ele representa os males, tá? Que acontece ali, no caso, ó, como tá... o mal dentro da religião cristã é representada por que figura? O capeta, o demônio. O diabo, o demônio, exatamente. Tá? Então, ali é o que ele está querendo representar. Dentro do poema, né? Vamos deixar claro aqui, tá? Você estudou na apresentação da literatura dos jesuítas que o teatro tem um caráter pedagógico. Tudo que a gente fala em pedagogia é ensinar, é mostrar, né? Tomando como referência o trecho da peça lido, o que se pretende ensinar? O que ele quer ensinar? Histórico. Oi? Um contexto histórico, um acontecimento histórico. Tipo a vinda. Não. Eles querem ensinar o contexto histórico para os índios? Ah, tá. Vocês Quer estão catequizar os índios. catequizar os índios. Vocês estão ignorando o que eles falam. A gente tem que prestar bem atenção. Eu estou aqui falando para vocês. Eu estou aqui falando para vocês porque agora a gente tem que clarear, inclusive, as questões dos enunciados, né? Para quando chegar lá no Enem, eu tenho dúvidas sobre isso. Não, a gente tem que aprender a interpretar, tá? Olha só. Você estudou na apresentação da literatura jesuítas que o teatro tem um caráter pedagógico. Ele tem um caráter pedagógico de ensinar. Eu estou falando de jesuíta e índio. Qual era a maior função do jesuíta em relação ao índio? Catequizá-los. Catequizar ele, sim. É que eu entendi, tipo, o que ele queria... Como é que eu posso dizer? O que é esse texto, né? Esse trecho da peça queria relatar, tipo, para nós, entre aspas. E aí sim, através da catequização, do ensinamento do ensinamento da cultura religiosa em relação aos índios, né? Mostrar aos índios de que se eles não forem para o cristianismo, os males vão destruir, capeta, o demônio vão destruir toda a aldeia, vai destruir tudo que eles dizem de leis, né? Costumes, as aldeias, enfim, tudo deles, se eles não forem catequizados. Tá? Entendido? Entendeu, Ana? Uhum, sim. Fechou, então? Ficou mais claro. Leia o trecho de uma carta de Anchieta dirigida a amigos em Coimbra, sobre sua preocupação com o aprendizado da língua tupi. Quanto à língua, eu estou nela algum tanto adiante, ainda que muito pouco para o que soubera, se me não ocuparão em ensinar gramática. Todavia, tenho toda a maneira dela por arte, e para mim tenho em cá a quem aproveite, só eu me aproveito dela. Aproveitar-se-ão os que lá vieram e souberem a gramática. Nesse trecho, é possível notar que Anchieta se esforça para escrever uma gramática do tupi para que outros possam aproveitar-se dela. Ponto. Porque o conhecimento da língua utilizada pelos indígenas
era algo importante segundo o ponto de vista do missionário. E Para que aí? possa a cultura dele e possa manipular ele melhor, trazendo conhecimento de acordo com o que os portugueses querem, né? Isso. A gente sempre tem que pensar assim, ó, como os jesuítas eram intermediários, faziam essa ponte entre portugueses, ele fazia de tudo para que houvesse essa comunicação entre eles, né? E automaticamente que eles conseguiam essa comunicação, eles conseguiam introduzir tanto a cultura religiosa quanto os costumes dos portugueses a eles. É essa questão, tá? Vocês foram por essa linha de raciocínio na Larissa, na Beatriz, Uhum. Carol, Sim. Malu, Rafa. Tipo, eles utilizavam da gramática deles para estabelecer uma relação entre eles. Tipo, meio que cegavam eles através disso. Entre aspas, no caso. Cegavam, quero dizer, Cuidado. iludiam, entre aspas, assim. Cuidado com as palavras indúbias, assim, tá? Que dão esse duplo sentido, né? Porque pode ser interpretado de duas formas, esse teu cegamento, essa questão de cegar aí, tá? Ali na questão 3, a 2, é que Anchieta, vou resumir aqui. Como os jesuítas eram intermediários, eles precisavam chegar numa linguagem para introduzir a cultura religiosa e costumes dos portugueses aos índios. Leia a letra de uma canção intitulada Chegança, de Antônio Nóbrega. Alguém pode ler ali para mim? Eu posso ler, professora? Tá. Tá, pode começar. Pode. Sou Pataxó, sou Chavante Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Guarajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funió, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes. Eu pensei, vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante para no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro. Botei as pernas pro ar e logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E assustado, dei um pulo da rede, pressenti a fome, a sede. Eu pensei, vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Bom, aqui a última frase para mim Tá bom, Thaís. Assim, ó, a última frase para mim, quando assim, ó, o Brasil vai começar, né? Que ali então Mais chocante. que comece, né? A entrada dos portugueses, a colonização, né? De todo quanto é canto de pessoas para o nosso Brasil, né? No início da canção, o eu poético cita várias etnias indígenas, que é a primeira estrofe ali, né? Em que circunstância essas etnias são citadas na letra da canção? Ali, ó. Em que circunstância, em que momento? Eu acho que em todo momento, né? Porque faz uma referência. Faz uma referência.
O eu lírico está conectado em todo o poema, em toda a canção, com essas etnias. Tá? Pode colocar assim. Ou complementar, né? Quem fez. A outra parte que eu gostei também foi a terceira estrofe, que ele fala: Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro. Botei as pernas pro ar, logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. É uma mensagem, tipo, pura, sabe? Como se fosse realmente uma coisa maravilhosa, uma coisa boa, Paraíso. vontade de tu, sabe? Sei, claro. Eu fiquei meio louco, mas eu fiquei imaginando, tipo. É verdade, a gente fica viajando ali naquela estrofe. A que mais me chocou foi a última frase, né? Assim, que eu gostei Sim, o Brasil bastante. vai Para começar. mim, Só o que eu Brasil vai achei essa parte começar. também tão, Também tão foi o que mais pura, me. tão. O que a Ana Larissa está quietinha hoje? Que ela não está falando. O texto faz referência a um acontecimento histórico. É uma afirmação, ok? Sim. Que acontecimento é esse? Histórico. Chegada do Fato, português. fato histórico. O que está acontecendo ali naquele momento? Chegada da esquadra portuguesa. Em que momento chegou a esquadra portuguesa? Quando ele diz, o Brasil vai começar. Tipo o descobrimento do O Brasil, é isso? descobrimento do Brasil. O fato histórico. Outra coisa que eu quero falar para vocês foi o mesmo caso lá. Foi os portugueses invadindo o Brasil, chegando com os índios. Mas qual é o fato histórico? Qual é o acontecimento histórico? É isso que ele pediu na questão. É o descobrimento do Brasil. Tá? É que é tão óbvio, aí fica tipo, não deve ser Exato, isso. é muito óbvio, mas tudo que se fala em contextualização histórica, por exemplo, porque a literatura tem muito isso, tá? Muito, é quase que 90% a contextualização histórica. Quando a gente fala lá no romantismo, a terceira geração, a terceira geração retrata um acontecimento histórico vivida no Brasil. Qual foi ela? A abolição dos escravos. A luta pela liberdade deles. Começa por ali. Entenderam? É isso, tá? Então a gente tem que vocês têm que aprender a pegar o acontecimento histórico de cada movimento literário. Isso aí vocês podem perguntar ao professor. É o Ivandro que dá aula para vocês, né? Sim. Então pode perguntar para o Ivandro. O Ivandro, a gente conversa. Quer ver quando eu estou no arcadismo? Daqui a pouco ele vai falar, que nós vamos falar da Inconfidência. E ele vai falar, ele fala do Cláudio Manuel da Costa, ele fala do Tomás Antônio Gonzaga, que são os autores que eu trabalho neste movimento e que fizeram história na contextualização histórica, entenderam? O Ivandro vai falar muito melhor sobre a Inconfidência com vocês do que eu, mas eu vou falar muito melhor dos autores, porque ele vai mencionar alguns seguidores lá de Tiradentes. E eu vou falar deles, propriamente dito. Entenderam? Então, a literatura e a história são muito ligadas. Então, eu falando da carta de Pero Vaz de Caminha, dentro da literatura, o que eu estou contextualizando aqui? O descobrimento do Brasil. Tudo que fala sobre a descoberta do Brasil, sobre as invasões portuguesas no Brasil, estou falando de quê? Do descobrimento do Brasil. Entendem? Coloquem isso na cabecinha de vocês sempre, tá? Depois, como é possível caracterizar a relação entre o indígena e o branco presente nessa canção? Nessa canção é tipo de susto, de medo, de. Eu imaginei isso, porque ele fala, e assustado dei um pulo da rede, pra sentir a fome e a sede, eu pensei, vou me acabar.
Tá, a relação entre o índio e o branco. Qual é a relação entre o índio e o branco? Uma relação... Hã? É conflituosa, porque assim que o branco chega, ele já puxa a coisinha lá. Exatamente, Maria Eduarda. Eles vivem em constante conflito. Hoje ainda, vamos colocar na atualidade isso que a gente está estudando. Aconteceu um fato semana passada de um indiagista morrer. Vocês viram na TV? Indiagista é aquele que protege o índio nativo, né? Você viu, Sofia? Sim. Que lá Ele morreu com uma flechada no peito. Isso, meu Deus, né? Parece que a gente está vivendo a literatura do romantismo em 1830, 36, né? Que os portugueses eram mortos por flechas, lanças dos índios. Sim. Mas com uma flecha, Gustavo. Foi com uma flecha. Gente, assim, ó, porque os índios, eles tinham, eu não sei hoje, não sei, mas eu vi uma vez, não, a gente estava estudando na graduação, né, essa questão dos índios, poxa, mas matar com uma flecha, é porque tem as flechas que eles faziam, meu professor estava explicando na época, assim, das pesquisas que ele fez, né, segundo Sacchetti, ele diz assim, que dependendo da flecha, né, claro, eles têm um alvo, o coração caiu ali, pronto, mas assim, tinha flechas que eram feitas de árvores que tinham um certo veneno e que junto com a substância, né, ia matando aos poucos os portugueses, tá? Então, eles tinham vários artifícios em relação a como, né, se proteger. Eles imaginam, desde pequenos, eles são treinados, são ensinados a se defender, eles estão no meio da selva, se defender de tudo que é perigoso para eles. Quando a gente fala desse indiagista, esqueci o nome dele, todos ficaram com muita pena, porque ele protegia os índios isolados. Quando eu falo de índios isolados, são esses índios que eles são como esses índios que os portugueses tiveram primeiro contato. Eles não tinham contato com nenhuma outra que não fosse com a sua tribo ou tribos rivais, que eles também tinham conflito, porque cada um tinha sua terra, demarcação de terra não podia passar, entenderam? É assim. Nós temos o índio, o potiguara, que é do litoral brasileiro, nós temos os tabajaras, temos os pitiguaras, que são do interior do Brasil. Esses pitiguaras, se eu não me engano, eles são comedores de gente, e se eles pegassem um dos índios no seu território, eles comiam esses índios, assavam e comiam esses índios, né? Então tem várias etnias, várias tribos que têm a sua ideia, né, de como se proteger. E ele protegia esses índios, só que nunca teve contato com eles, vocês estão me entendendo? Quando eles querem cuidar desses índios isolados, como eles falam, é para eles deixarem a cultura deles ali. É diferente lá daquele que tem pela FUNAI, né, que tem uma reserva lá, dos índios, não, os brancos vão lá, que são vacinados, tal, eles têm esse contato com eles. Esses isolados, não, eles não têm vacina, eles são nativos, eles buscam os alimentos da terra, lá no meio da mata. Então, eles protegiam aquela reserva para que eles ficassem ali. E ele se sentiu ameaçado, né? De certo, viu ele, se sentiu ameaçado, ele foi se proteger. E é assim que acontecia também, né, antigamente. Só que os jesuítas vinham intermediar, né, conseguiam intermediar. E os índios do litoral, que foram os primeiros que tiveram contato com os portugueses, eles eram mais receptivos a menos, assim, né?
em relação a receber, né, esses portugueses. Nós tivemos, meu Deus, nós tivemos uma situação né, muito atualizada, muito atual do que a gente costuma estudar dentro da literatura, dentro da história. Foi muito, quando eu vi assim, meu Deus, foi muito marcante. O que a gente conversou agora é a questão D, tá? Considerando sua resposta anterior, né? Essa relação foi superada ou permanece até hoje? Tivemos o exemplo que permanece até hoje. Mesmo porque o índio está até introduzido na política, né, gente? Nós temos índio lá no Planalto, né? E nós temos os índios tem um índio que representa a comunidade indígena, e todos os índios, né? Meu Deus, esses que têm mais conhecimento em relação do que o branco, né, da nossa civilização, por exemplo, todos os índios ficaram muito tristes, que entendiam o que era o papel daquele cara que morreu com a flecha, né? Exercia, que ele era do bem para os índios, ele não era mal para os índios, ele era uma pessoa que fazia o bem para eles. É difícil, né? Mas, enfim. Bom, lá na página 48, bem rapidinho, vou fazer 3 questõezinhas. Eu quero fazer a da UDESC e quero fazer uma do Enem. Leia os parágrafos retirados do capítulo da condição e costume dos índios da terra, presentes no livro Tratado da Terra do Brasil, de Pero Magalhães de Cândaro. Não se pode numerar nem compreender a multidão de bárbaro gentil que semeou a natureza por toda esta terra do Brasil. Porque ninguém pode pelo sertão dentro caminhar seguro, nem passar por terra onde não acha povoações de índios armados contra todas as nações humanas. E assim como são muitos, permitiu Deus que fossem contrários uns dos outros, e que houvesse entre eles grandes ódios e discórdias, porque assim não fossem os portugueses, não poderiam viver na terra, nem seria possível conquistar tamanho poder de gente. Havia muitos destes índios pela costa junto das capitanias. Tudo, enfim, estava cheio deles. Quando começarão os portugueses a povoar a terra, mas porque os mesmos índios se alevantarão contra eles e faziam-lhes muitas traições. Os governadores e capitães da terra destruirão-nos pouco a pouco e matarão muitos deles. Outros fugirão pelo sertão, e assim ficou a costa despovoada de gentil ao longo das capitanias. Junto delas ficarão alguns índios destes nas aldeias que são de paz e os amigos dos portugueses. O texto de Gândavo divide os indígenas em 2 categorias. Quais são essas categorias? Pelo que eu entendi, que bárbaros, chamam eles no primeiro linha tipo de bárbaros, e no final existem os de paz e amigos dos portugueses. Isso, nós temos os agressivos e os que são amigos dos estrangeiros, né, do Brasil. Muito bem. Segundo Gândavo, por que os portugueses conseguem, apesar de encontrarem em menor número, dominar as tribos agressivas? Ali eu li que ele destruirão-nos pouco a pouco e manterão muitos deles e matarão muitos deles. Outros fugirão pelo sertão. Porque eles não têm, olha só, a interpretação, tá, do que tu colocaste, é mais ou menos isso, mas é a interpretação dela. Ali tu copiou o trecho, no caso, né? A interpretação desse trecho aí, Ana, quer dizer que os índios não se uniram, eles foram chegando, e aí com um discurso de ódio, com aquela questão de alimentar o ódio, eles, ao invés de estratégia, porque eles não tinham essa noção. Os portugueses tinham noção de estratégia de guerra, concordam comigo? Sim. Os índios não.
né, os índios pelo instinto. São pelo instinto, tanto é que são considerados, na época, né, chamados de selvagens, porque eles agem pelo instinto, tá? E eles não se uniram, por isso é que os portugueses conseguiram avançar e conquistar. Aí por isso viram os portugueses, né? Tipo, que são armaduras, o navio, papapá, e por instinto resolveram. Armas de fogo. Sim. Né? E eles têm eles tinham esse arsenal que o índio não tinha, não tem, né? Sim. Bom, lá na 2. O movimento literário, olha ali, é da UDESC, nossa, aqui foi quando. Eu lembro que eu falei para vocês que teve o livro do descobrimento, as crônicas, as cartas, né? Foi na época em que eles adotaram a leitura obrigatória para este vestibular. O movimento literário que retrata as manifestações literárias produzidas no Brasil à época de seu descobrimento durante o século XVI, né? É conhecido como quinhentismo ou literatura de informação. Analise as proposições em relação a este período. Qual das alternativas ali vocês colocaram? C. A letrinha C. Por que a 4 está errada? Porque elas não. As produções literárias nesse período pretendem ser a literatura portuguesa. Quando ele diz assim, ó, e aos valores da cultura greco-latina. Quando eu falo em greco-latinas, não é aqui que eles utilizam lá nos Lusíadas, mas aqui, não, por isso é que ela está errada, tá? Lá na 3, nós temos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha e temos uma imagem de Portinari. Aqui ele mostra como, né, chegaram os portugueses, né, na visão dos portugueses, não na visão dos colonizadores, não da visão dos portugueses, dos índios, certo? Portinari mostrou aqui, retratou mais ou menos o trecho aqui, mas na visão dos indígenas, né? Qual das alternativas, pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que... Qual das alternativas vocês colocaram ali? Eu botei a C também. A C também, muito bem. Quem fez diferente? Ana Larissa? Ana está quietinha. Maria Eduarda? A C também. Botou a C também? Parabéns, muito bem. É isso aí, tá? É a letrinha C. A Ana Larissa e o Gustavo falaram ali no chat que colocaram a mesma coisa. Tô com eles aqui. Porque eu não estou enxergando muito bem, eu tenho que focar, porque eu estou sem óculos, que eu sentei no meu óculos e quebrou. Agora eu preciso arrumar. Muito bem, a letrinha C. Lá na 4, nós também temos uma crítica, né, sobre a questão dos diferentes olhares, né? Sobre essas invasões, sobre a colonização, até os tempos atuais, né? Ele é bem... Lá na 4, qual alternativa vocês colocaram? E. Letrinha... Apresentar informações pouco divulgadas. Muito bem, letrinha E, tá certo. Alguém fez diferente? Alguém fez diferente? Não? Lá na questão 5, Enem, de novo, e olha a forma de como eles trabalham. A questão da imagem e o índio, né? Quando eles colocam ali, ó, a feição deles é serem pardos, maneira avermelhados, de bons rostos. O trecho da obra da Carta de Pero Vaz de Caminha é quando ele descreve o índio, e ali ele mostra, depois ali o escritor, o pintor, né, ele retrata a descrição pinta a descrição do índio. O nosso Enem adora fazer isso.
Ao se estabelecer uma relação entre obra de Ecoute, sei lá como é que se pronuncia, e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que... Qual alternativa vocês colocaram? Ana, pode falar. É que eu fiquei em dúvida. Em qual delas? Nessa aí, mas eu botei a C. Colocaste a C e ficasse em dúvida em qual outra? Peraí. Ah, tá. É que tô me perdida toda, calma aí. Eu fiquei entre a A e a B. Eu sei que são coisas diferentes, A e a mas... C, tá. Ambos se identificam pelas características estéticas marcantes como tristeza e melancolia do movimento romântico. A gente está falando do movimento romântico? Não tem nada a ver com arte plástica. Pode tirar. Sim, Entenderam? mas eu vou fazer. Então, é a letrinha C, ó. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam o processo do colonizador. Sim, né? Eles iriam, querendo ou não, sofrer em relação à colonização. Ali embaixo, na 6, é do Enem, é do Oswald de Andrade, é um modernista, como eu sempre venho falando para vocês. Ele busca as características lá do início da literatura para compor o modernismo. Ele tenta resgatar a identidade do povo brasileiro, que é por aqui, né, pelos índios. Então, ele coloca assim, é um barato esse poeminha dele. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: "Sois cristão?" "Não sou." "Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte." Tetere, tete, quizá, quizá, que se. Lá longe a onça resmungava: "Uau, uau." O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: "Sim, pela graça de Deus." Canhembabá, canhembabá, cum, e fizeram o carnaval. Quando eu falo o Zé Pereira chegou, esse Zé Pereira é um personagem português. Então, Zé Pereira chegou, ele se deparou com a cultura do índio, ele se deparou com a cultura do negro, mas ele não deixou, ele introduziu, sim, o cristianismo, mas eles não deixaram a sua cultura de lado, principalmente a religião. É isso que ele está querendo dizer. Olha lá. Este texto apresenta uma versão humorística da formação do Brasil, que é a característica da primeira geração modernista. E eles eram irreverentes. É o máximo trabalhar o modernismo, né? Mostrando-a como uma junção de elementos, diferentes. Considerando-se esse aspecto, é correto afirmar que a visão apresentada pelo texto é ambígua. Quando eu falo em ambígua, tem duas interpretações, né? Qual das alternativas? O Gustavo colocou a C. Moralizante? Não dá moral nenhuma. Não, ele botou a A ali, professora. Quem mais colocou? Quem fez diferente? Eu botei a A. Quem fez diferente? É a letrinha A, porque ela é dúbia, né? Dá duas interpretações, ela é ambígua, né? Pois tanto aponta o caráter desconjuntado da formação nacional, desconjuntado quer dizer que ele não está em conjunto, né? Quanto parece sugerir que esse processo, apesar de tudo, acaba bem. Então, ali naquele poema ele está dizendo que o Zé Pereira chegou, foi chegando, foi introduzindo toda a cultura, mas no fim tudo acabou bem, né? Porque cada um seguiu o seu, cada um com o seu respeito, cada um, né? Assim, né? Mas cada um seguiu, ele não quer dizer que eles deixaram a cultura deles de lado. Fechou então, gente? A letrinha A. Semana que vem eu quero que vocês me tragam prontos o segundo capítulo ali, capítulo 6 ali, né? Que é sobre a colonização portuguesa, a literatura informativa. Tem várias cartas, importante vocês verem.
e é importante que vocês tirem as dúvidas, tá, em relação a isso. Procurem as que vocês mais tiverem dúvidas. Outra coisa, marquem aí agora, coloquem um cantinho aí, para amanhã, vocês têm que pesquisar uma crônica contemporânea e uma crônica dessas do descobrimento, tá? Uma desses autores aí. Nós vamos ler, eu já separei a minha, porque semana passada eu fiquei sem luz, voltou só às 8 horas da noite, né? Desde de manhã até às 8 da noite fiquei sem luz. E aí era o planejamento de semana passada, tá? Vou pegar algumas pessoas para a gente ler, né? Vou perguntar a cada um qual que pegou, tá? E aí a gente vai fazer uma discussão das crônicas, ver as características, isso e aquilo, e depois a gente parte para a nossa organização da apresentação dos trabalhos, ok? E aí a gente fecha a nossa literatura, a nossa redação. Tá. Oi. Tem só como repetir, por favor? É crônica contemporânea? Pesquisar uma crônica contemporânea e é uma crônica do descobrimento. Tá bom. Obrigada. Tem várias, tem assim, ó. Eu tenho aqui em PDF, vou ver se eu consigo mandar para vocês, tá? Eu tenho o livro aqui em PDF, Crônicas do Descobrimento. Ô, E aí professora, pede para baixar, eu já baixei a minha, tá? Se vocês quiserem escolher uma crônica daquelas ali para a gente comparar e ver. Fala, Ana. se for nesse estilo aqui humorístico, pode também? Aí isso aí não é crônica, isso daí é um poema. Uhum. Entendeu? Tem que ser o gênero crônica. Tá? Ah, eu foquei só no... No tema. É. Então tá certo. Gente, ó, até amanhã. Obrigada pela presença de todos, tá? Obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Depois eu vejo ali essa briga com a farsa da Inês de Castro. Essa Inês de Castro até agora está fazendo briga, já desde a época de 1500. Está sendo disputada. Meu Deus, sempre foi toda a vida isso aí, ó. Toda a vida ela fazendo intriga. Tá doido. Então tá bom. Até amanhã, tá certo? Beijinho. Beijo, professora. Tchau. Tchau, Pro. Obrigada pela aula. Até amanhã. Tchau. Tchau. Pro.